Peixes. Independente se homem ou mulher, o pisciano está com uma atitude bastante assim, independente, mandão, meio orgulhoso, até prepotente em algumas situações, mas na verdade é até de uma forma assim defensiva, né? A carta diz que existe muita ansiedade, uma vontade de expandir, de se abrir e de se expandir profissionalmente, tá? Mas a realidade, a carta pede para você prestar atenção, não fazer mais dívidas do que já tem. É um momento assim de cautela, né, para os piscianos. E na avaliação de valores, ele diz assim: não adianta você ficar depressivo, chateado, triste. O que adianta é você, apesar da preocupação financeira, você fazer um plano, ter uma postura. Porque existe uma situação que você não quer largar, que você não quer deixar para trás, mas ao mesmo tempo ela está te prejudicando financeiramente. Então presta atenção, observe, né? No seu meio ambiente, né, as pessoas com quem você convive, parentes próximos, tios, irmãos principalmente, existe uma emoção no ar, uma coisa de ficar lembrando de situações do passado, de ficar trazendo à memória coisas mais tristes, pode acontecer até briga e desentendimentos, e aí uma situação assim, mais sozinho, que está se incomodando, está fingindo uma felicidade, vamos dizer assim, ou uma tudo bem, que não, na verdade não está. E a vida vai te propor mudanças agora. Pode acontecer uma mudança de casa, pode acontecer uma mudança das pessoas com quem você convive, por morte, por afastamento, por mudança de estado até em alguns casos. Existe muita incerteza, muita rivalidade. É interessante porque assim, aqui aparece a figura do pai, se você tiver pai. Ou então seria um marido protetor, ou alguém que você gostaria que te protegesse, entendeu? E aí ele diz assim, o eixo é um eixo complicado, porque ele diz assim, é como se fosse um momento em que você vai ter algum acontecimento externo vem e te desestrutura, e aí você vai ter uma mudança significativa, e aí você vai precisar se reestruturar, tá? Lembra que o tarô, ele é um alerta, ele não é simplesmente é assim e vai ter que ser assim. Não, você pode receber o alerta e fazer diferente para que você não sofra o que você não gostaria de passar por isso, entendeu? Na casa dos relacionamentos, aparece a possibilidade de conhecer uma pessoa nova, que por alguma razão vai dar uma balançadinha aí nas estruturas. Mas a carta diz que não é uma pessoa muito confiável, então fique atenta. Pode ser mais assim uma atração física do que qualquer coisa. É assim, né? Nesse momento a gente não está tendo muito lazer, passeando muito, nem nada para se divertir. Então, às vezes, uma situação dessa pode confundir, entendeu? E aí você achar que é um grande amor chegando e, na verdade, é simplesmente uma atração sexual. Por uma brincadeira, por uma infantilidade. Ou por achar que está podendo mais do que está podendo, né? E aí, no seu dia a dia, a carta diz assim, a possibilidade de aborrecimentos no lado profissional, pode ser um afastamento por alguma questão de saúde, pode ser uma perda de energia por uma indisposição no trabalho,
mas ele mostra possibilidade de um novo início, de você deixar para trás o que te aborreceu. Existe uma necessidade de mudança, sim. E aqui aparece uma figura mais jovem, mas uma figura assim, animada, ou ela é ligada à arte, ou ela é de alguma área da ciência, dependendo de onde é o seu meio que você convive. Mas ele diz assim, vai ter uma mudança rápida, mas você está vendo esse seu mundo de uma forma muito pequena. É como se você não enxergasse todo o potencial que você tem. E aí a carta diz assim, você está perdendo energia a ponto de ficar doente por preocupação que assim, não é que não justifique, mas dentro da sua avaliação do que é importante, coloque isso no lugar correto, do que realmente significa todos esses aborrecimentos que estão vindo por aí. Aqui mostra uma escolha no campo afetivo, talvez em função dessa nova oportunidade aí que vai chegar. Para quem está sozinho, é um momento que pode entrar alguém na sua vida, presta atenção. Aí diz assim, é como se você resolvesse, não vou sofrer mais, não vou ficar remoendo todas essas questões do passado, que fica o tempo todo passando na minha cabeça, situações que eu vivi e que estão lá atrás e que não adianta ficar trazendo. Então vou viver uma coisa nova e bola para frente, entendeu? E aí ele diz assim, as transformações, elas vão acontecer, mas elas estão... É como se tivesse assim, é um momento em que a coisa, primeiro ela tem que sedimentar, para depois ela virar, entendeu? Então, o que acontece? Você está se criticando muito, você quer um renascimento, você quer coisas novas, você ainda não viu qual é o caminho, mas a carta fala, é um momento de reestrutura. No seu inconsciente já aparece a mudança, e aí vai ser rápido. É tão interessante porque assim, algumas coisas a gente acha que demora muito para acontecer, mas elas sempre vêm de uma hora para outra. Então, a carta está dizendo, vai ter uma mudança, que pode até ser uma mudança de casa, ou uma mudança dentro do seu lar, das pessoas com que você convive. É uma energia de tristeza, de aborrecimento, mas que depois disso, aí você vai conseguir se equilibrar, você vai conseguir não se preocupar tanto com questões de dívida e de trabalho, você vai se reestruturar mesmo, tá? Um momento favorável para a escrita, para a leitura, para os estudos, para assuntos de justiça, para assinatura de papéis. Existe uma grande inquietação interna, uma sensação de um peso muito grande que você tem que carregar, mas tudo passa nessa vida. Você se reestruturando na sua questão profissional, ainda com a autoestima bastante abalada. Aqui aparece você se associando a alguém ou se unindo a alguém que vai ter muita afinidade. E diz assim, muito desiludida com as questões que você está vivenciando hoje no profissional. É algo que você vai se aborrecer, sabe? Se desiludir. Mas lembra que sempre é para melhor. Toda mudança na vida da gente tem uma razão de ser e ela, mesmo que a gente não perceba na hora, mais para frente a gente vai perceber que é algo para melhorar. Um novo amor chegando, aumento de patrimônio. Aí a carta diz assim, pode acontecer mediante uma escolha sua, você se afastar de todo esse ambiente que você vivencia hoje, tá? No inconsciente, ainda na sua sombra, o que você não percebeu ainda é que vai ter uma mudança favorável, que você tem a necessidade de independência, porque você está se dedicando muito a algo e que você está um pouco cansada. Isso pode ser até, por exemplo, quando a gente fica se dedicando muito à família, a filho,
assim, não olha o nosso lado, né? O momento que você tem que olhar um pouco para você, nas suas necessidades. E aí ele diz assim: você tendo que aprender a conviver com os fatos, aprendendo a olhar qual é a sua realidade e se preparar para uma mudança que vem aí.